Pode ficar assentado como você está. 2 Coríntios 8:5 fala sobre os macedônios. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo está falando da grande coleta aos crentes em Jerusalém e que a forma que os macedônios se fizeram presentes nessa grande coleta serve-nos de exemplo quanto à generosidade a respeito da obra de Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo exemplo que encontramos nesse texto e nós desejamos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos instruindo de como nós mesmos somos abençoados ao sermos generosos para com a Tua obra. Nós confiamos, ó Deus, que durante esse mês o Senhor há de falar-nos constantemente sobre esta verdade. E na dependência do Teu Espírito nós oramos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Há aqueles de vocês que já estão há muitos anos em nossa igreja e sabem que nesse período do ano nós reforçamos a mensagem e o nosso propósito quanto a missões, quanto àqueles que estão nos campos e que nós, como igreja, somos aqueles que da retaguarda seguramos as cordas para que eles permaneçam no seu trabalho. Alguns deles estão implantando igrejas em algumas cidades do nosso país e em outros países. Outros estão trabalhando com etnias específicas. Nós temos missionários trabalhando com quilombolas, nós temos missionários trabalhando em diversas tribos indígenas, etnias indígenas e também em outros lugares, como citamos a missionária que nos visitou na quarta-feira, trabalhando na África. Nós temos missionários que trabalham em prisões, diversos deles têm o seu ministério pregando aqueles que estão aprisionados. Há outros que se envolvem em ministérios específicos, como o evangelismo em escolas, como a questão da música sacra, como a questão de escolas cristãs e de ministérios cristãos visando obreiros. Nós temos missionários que nós sustentamos, que estão nesse momento trabalhando na preparação de obreiros, tanto para o ministério pastoral quanto para o ministério indígena. Então nós estamos na retaguarda, segurando as cordas para que esses irmãos possam continuar realizando o seu trabalho. Um dos trabalhos que mais me chama a atenção e que realmente me desperta não só a curiosidade, mas também o reconhecimento do esforço, são aqueles irmãos que nós colaboramos com o ministério deles e que eles trabalham na tradução da Bíblia para algumas etnias indígenas. Quando nós recebemos cartas deles, nós percebemos como é árduo. São horas do dia, são anos preparando material, traduzindo a Bíblia para centenas de línguas indígenas que nós temos no nosso país, do norte ao sul do país. Quando nós falamos isso, nós normalmente pensamos no norte, mas há missionários traduzindo, por exemplo, para os caingangues no Rio Grande do Sul. Então, de norte ao sul do Brasil, inclusive em nosso estado, Goiás, há missionários trabalhando com tradução bíblica. Eu realmente oro por eles, o trabalho deles é árduo e é um trabalho que deve ser reconhecido, apesar de não aparecer para a grande maioria dos crentes. Alguns deles traduziram a Bíblia e livros do Novo Testamento para tribos de menos de 100 indígenas. Mas foi um trabalho árduo e recompensado pelo Senhor com a salvação de almas. Para aqueles que estão chegando na igreja neste ano, vocês perceberão que durante o mês e na conferência evangelística deste ano, nós estamos constantemente falando sobre isso, sobre a nossa promessa de fé para missões. Ressaltando o fato que esta igreja, desde a sua fundação, completará 31 anos em novembro próximo. Foi uma igreja que desde o seu início, desde que quando o pastor Rômulo e irmã Raquel vieram para Goiânia, desde o início da nossa igreja, em novembro de 1993, a igreja sempre participou no sustento missionário de pessoas que estão evangelizando e ganhando almas para Cristo.
Por isso, anualmente, nós renovamos aquela que nós chamamos da nossa promessa de fé para missões. Ou seja, o nosso compromisso anual de segurar as cordas, de participar do sustento de nossos missionários, num período tão difícil para isso. Tem me chamado a atenção que a maioria dos missionários que tem nos visitado tem relatado a constante diminuição no seu sustento, ou seja, igrejas que estão deixando de sustentá-los. Nós não sabemos a razão, se é para sustentar outros missionários ou apoiar outros projetos, mas a realidade é que a maioria daqueles que vêm aqui, se não a sua totalidade, relatam isso. E eu quero dizer a você que está desde este ano conosco, a nossa igreja jamais, pela graça de Deus, não por quem somos, mas unicamente pela graça de Deus, deixou de cumprir o seu compromisso assumido com os missionários que estão nos campos. Nós hoje ajudamos mais de 60 projetos missionários. E todos os meses a nossa prioridade é que a oferta de todos nós chegue às mãos desses missionários. E pela graça de Deus, Deus tem sido bondoso com esta igreja. Isso tem sido feito pelos últimos 31 anos. Já não sei mais o número de missionários que passaram pelo quadro de missionários desta igreja. Alguns deles estão nele há quase 30 anos. Há diversos deles que estão há 20 ou mais anos sendo ajudados por esta igreja. No final, nós compreendemos o que é isso. No final, não são eles que são ajudados. Somos nós que somos abençoados por participar do ministério deles. Por isso, então, anualmente nós realizamos a renovação da nossa promessa de fé. E por que nós fazemos isso? Para que isto seja um alvo da nossa igreja, um alvo constante e irremovível. Nós normalmente fazemos isso por escrito. Na próxima semana, você receberá um cartão da promessa de fé deste ano de 24 e 25. Ou seja, nós reafirmamos a nossa promessa, o valor que nós mensalmente, como cristãos, vamos investir em missões. Nós assinamos um cartão. O nosso compromisso não está basicamente em assinar um cartão. O cartão serve para que a igreja possa saber o quanto ela vai investir neste próximo ano em missões. O nosso real compromisso não está na assinatura de um cartão, mas para com o nosso Deus. Se você pode abrir sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 5, versos 4 e 5 dizem assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. O nosso compromisso é com quem? Com o nosso Deus. E por isso o texto que nós lemos em 2 Coríntios 8:5 diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, antes de tudo, a promessa de fé é a sua realmente manifestação, a sua demonstração da sua confiança em Deus, do fato que realmente nós cremos que Deus está usando desses recursos para a propagação da sua obra e para a salvação de almas. Mas eu quero lhe dar 5 motivos para participar da promessa de fé de nossa igreja. 5 motivos para que você lembre-se dos missionários. Ore por eles. E nisto eu lembro algo que há pouco tempo atrás eu recordei a vocês e recordo constantemente a mim. Até alguns anos atrás, nós tínhamos uma irmã nesta igreja, a nossa preciosa irmã Ana, que hoje está com o Senhor. A irmã Ana me surpreendia pela sua lista de oração. E na sua lista de oração estava o nome de todos os nossos missionários. E mais do que o nome, isso sempre me chamou a atenção, e quando eu encontro missionários que há anos vieram em nossa igreja, alguns deles há alguns anos realmente, ou que vieram enquanto a irmã Ana estava conosco, eles sempre me citam isso, a surpresa deles ao serem recebidos pela irmã Ana, tratados pelo nome, eles sabiam o nome deles, o nome da esposa, o nome dos filhos, aonde eles trabalhavam, e ela sempre tinha prazer em dizer isso a eles, terminar a conversa dizendo: eu oro todos os dias por você. Desde que a irmã Ana partiu, quem ocupou o lugar dela, eu perguntei a vocês alguns dias atrás. Quem ocupou o lugar da irmã Ana em interceder por nossos missionários?
porque ali estava e está ainda entre nós o seu exemplo de amor pela obra missionária. Participarmos da promessa de fé para missões para pessoas que talvez você não conheça pessoalmente. Eu sei que nenhum aqui vai sair dando valores como damos para missões, aí pela rua para qualquer pessoa que nos pedirmos. Nós não damos dinheiro para quem nós não conhecemos. Até para os que nós conhecemos, nós seguramos, não é? O que nos faz, então, doar os nossos recursos, investir os nossos recursos em pessoas que, na sua maioria, não conhecemos? Na quarta-feira, nós somos desafiados a fazer uma viagem para onde? Para a África. E a irmã Veronice, com muita fé, disse assim: quando você me visitar, ela espera a nossa visita no leste da África. Então, mesmo que nós não possamos ir até lá, porque nós participamos da promessa de fé para missões, a primeira grande razão é porque nós amamos as almas perdidas. Nós temos amor por aqueles que ainda estão caminhando para a perdição. Alguns desses são pessoas que nós conhecemos e amamos. A maioria deles são pessoas que nós só veremos no céu se crerem em Jesus Cristo. A grande maioria deles, os nossos olhos jamais verão. Mas aqueles que enviamos aos campos, aqueles que colaboramos no sustento, através da promessa de fé, os olhos deles têm visto, os lábios deles têm pregado para africanos, para brasileiros, para chilenos, para pessoas de outras nacionalidades no nosso continente, para pessoas do Timor-Leste. Eu não consigo aqui lembrar todos os países onde nós ajudamos no sustento de missionários, mas a alma de um homem no Brasil ou em qualquer lugar do mundo tem o mesmo valor. E o sangue de Jesus Cristo foi derramado pelas pessoas deste mundo inteiro. Na promessa de fé para missões, nós estamos testemunhando que nós amamos almas perdidas. E que a razão de existir desta igreja é ganhar essas almas para Jesus Cristo. Se a nossa responsabilidade diz respeito à nossa Jerusalém, nós não esquecemos da nossa Samaria, não esquecemos da nossa Judéia e não esquecemos dos confins do mundo. Almas são preciosas para Cristo. E se nós amamos Cristo, irmãos, nós amamos almas perdidas. Além das almas perdidas, nós amamos homens e mulheres que dedicaram a sua vida para a pregação do Evangelho. Na quarta-feira eu disse à irmã Veronice da nossa admiração por ela. Uma mulher solteira, que viaja para o outro lado do continente africano, o lado virado já para o Oceano Índico. Eu não perguntei a ela quantas horas de viagem até lá, mas deve ser uma viagem longa e cruciante. Ela é uma mulher corajosa. Nós amamos esses homens e mulheres corajosos. No nosso quadro de missionários, há mulheres, pelo menos duas, que foram casadas com pastores, que nós ajudamos, seguramos as cordas nos seus projetos missionários. Esses pastores vieram a falecer. E sabe o que aconteceu? Essas mulheres continuaram o ministério. Não como pastoras, mas de alguma forma continuaram nas suas limitações a pregar o Evangelho a almas perdidas. Em Barretos, aqueles que são atingidos pelo câncer, no interior de São Paulo, em outras cidades, ajudando aqueles que estão pregando o Evangelho, mas isso tem a minha admiração. Mulheres que na sua viuvez têm entregue a sua vida a Cristo para servi-lo. Jovens, nós temos jovens no nosso quadro missionário, que ainda na sua juventude dedicaram a sua vida a pregar em prisões, a pregar em escolas, a ajudar a implantar igrejas. Você ama essas pessoas? Você reconhece o esforço e a dedicação delas?
Porque através da promessa de fé, nós estamos dizendo que nós as amamos, que nós nos preocupamos e que nós realmente temos orgulho delas. Orgulho do trabalho e da fidelidade delas. Hoje à noite, a nossa missionária Railda estará conosco. São décadas dedicadas à salvação de crianças. Eu amo o ministério da irmã Railda, porque eu vejo nela o mesmo ministério da minha mãe, ganhando crianças para Cristo. Crianças também são importantes, e como dissemos nessa manhã na escola dominical, ganhá-las ainda na sua infância é uma estratégia sábia. Em terceiro lugar, a promessa de fé evidencia isto, a nossa fé. Se você pode acompanhar comigo, 2 Coríntios 8:7, vai dizer assim: portanto, assim como em tudo abundais, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundais nesta graça. Ele citou exercícios espirituais, práticas espirituais, e entre elas a liberalidade de contribuir para a obra de Deus. Sim, irmãos, talvez poucas coisas testemunhem da nossa fé do que a forma que lidamos com o nosso bolso. Talvez poucas coisas testemunhem de uma fé verdadeira, ativa, não só intelectual, mas de conhecimento de Jesus Cristo, do que quando nós precisamos colocar a mão no bolso. Muitos têm a fé em Jesus Cristo e procuram demonstrar isso através de muitas atitudes religiosas. Mas é interessante que na palavra de Deus há abundância de textos onde Jesus Cristo tratou do amor pelo dinheiro como uma fonte de males. Mas que também a generosidade ao doar para a obra de Deus e para aqueles que estão realizando a obra, realmente é uma demonstração de fé no poder dele. Se você ler 2 Coríntios 8:9, você verificará que uma das promessas de Deus é sustentar-nos, para que possamos realmente sustentar a sua obra. Em 2 Coríntios 8:2 diz, como em muita prova de tribulação, está falando dos macedônios, houve abundância do seu gozo, sua alegria em contribuir. E como a sua profunda pobreza, eles realmente eram pobres financeiramente, e mesmo assim, abundaram em riquezas da sua o quê? Generosidade. Você sabe o que é generosidade? Você pratica a generosidade? Certa vez um homem muito próspero me falou a razão do seu abundante investimento nas coisas de Deus. Ele disse assim, eu tenho plena certeza, e ele era um homem muitíssimo bem-sucedido e próspero financeiramente. Ele disse, eu tenho plena certeza que aquilo que Deus permite que eu tenha é para o sustento da minha família, e aquilo que passa das necessidades da minha família, eu tenho plena certeza que Deus me deu para ser investido na obra missionária. E ele não apenas dizia isso de lábios. Muitos colegas meus foram sustentados por ele no seminário. Igrejas não fecharam as suas portas pela generosidade desse homem, pela sua convicção de que aquilo que Deus lhe deu devia ser revertido na própria glória e honra de Deus. E assim ele fez, e a sua generosidade demonstrou-se desta forma. E além da generosidade, a evidência das nossas prioridades. E 2 Coríntios 8:9 tem um verso marcante para todos nós ao dizer, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja, esta foi a prioridade do Senhor Jesus Cristo, e deve ser a de nós, seus filhos também. Eu reconheço, irmãos, que a atual conjuntura religiosa de nosso país pesa contra nós investirmos em missões. O atual estado religioso do nosso país, onde pessoas têm enriquecido com a fé alheia, onde são dezenas de testemunhos de ditos apóstolos, bispos ou pastores, que têm se tornado homens prósperos, enganando o nosso povo
enganando a generosidade do nosso povo e sua sinceridade, do povo brasileiro, enriquecendo, tendo como a religião, como um comércio, como 2 Pedro 2 nos diz. Eu reconheço que isso pesa contra aquilo que nossa igreja tem feito. Isso pesa contra e até mesmo leva os incrédulos a nos acusarem do mesmo. Mas olha, se o mundo faz isso, se o mundo pratica isso, nós não precisamos seguir o seu exemplo. Esta igreja continua há mais de 30 anos, fiel em fazer chegar, através das missões, a que estão ligados os nossos missionários, o valor que mensalmente nós dedicamos a missões. Vocês sabem que a nossa igreja possui 2 contas bancárias. Uma para nós dedicarmos os nossos dízimos e as ofertas dirigidas, e uma exclusivamente para missões. E vocês conhecem qual é a prática desta igreja. Nós jamais retiramos da conta de missões algo para suprir as necessidades de nossa igreja, nem o sustento pastoral, nem as questões materiais ou qualquer investimento da nossa igreja. Todo o valor dedicado por nós a missões chega nas mãos de nossos missionários. Sabe que nós nunca... Sabe o que nós estamos dizendo? Nós nunca fazemos de tirar de missões para a igreja, mas é uma prática que muitas vezes fizemos, tirar de nossos dízimos, para que a promessa de fé e o compromisso com os nossos missionários sejam honrados. Isso não é errado. Ou seja, temos um compromisso para com eles. E se nós, como igreja, deixaremos de fazer algo, ou de termos algum benefício, para que nossos missionários sejam beneficiados, a escolha será sempre por eles. Sempre, sempre. Nenhum de nós jamais enriqueceu ou teve qualquer vantagem proclamando missões e investimento em missões. O objetivo sempre foi muito claro: honrar o nome do nosso Deus. Nós lemos claramente aquilo que o Senhor nos diz em Lucas 10, 27, e que é a nossa prática. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a nossa prioridade é o nosso Deus. A nossa igreja tem como alvo praticar missões até que Cristo venha. Para isso ela foi estabelecida. E neste mês você é convidado a se juntar a nós. Neste mês, se você já participa da promessa missionária, você é convidado a permanecer fiel, investir em missões. E se você ainda não faz, você é convidado a estar conosco. O alvo deste mês, o alvo deste mês de missões é recolocarmos, é termos novos missionários em nosso quadro missionário. Quantos, eu não sei, mas eu tenho orado por um número específico. Uma mão cheia. 5 missionários. Eu citei a vocês aqui que a missionária que esteve conosco nessa quarta-feira ainda não faz parte do nosso quadro missionário. Uma mulher corajosa, pregando o evangelho no leste da África. Eu não posso dizer assim, ela merece estar no nosso quadro missionário, ela sempre mereceu. Mas agora depende de quem? De nós. Hoje, irmãos, nós estamos investindo mensalmente em missões o valor de R$ 13.200. Todos os meses nós enviamos para os nossos missionários mais de R$ 13.000. Termos mais 5 missionários significa que nós precisamos acrescentar a esses 3.000, pelo menos chegar a R$ 14.000 mensais investidos em missões, para que nós possamos angariar mais missionários para o nosso quadro de missões. É possível? Sim. E para isso, eu estou chamando você a participar conosco. Hoje à noite, nós vamos fazer para vocês um demonstrativo da entrada da promessa de fé nos últimos 12 meses. A primeira coisa que vocês verão é a fidelidade de Deus. A média de todos os meses, nós sempre contribuímos com aquilo que prometemos. Isso é a fidelidade de Deus e nos permitir fazer isso. Agora, o nosso plano sempre é ir avante, não é?
sempre queremos andar mais. E nós queremos encorajar você a orar sobre isso. Ore sobre a promessa de fé para missões, sobre investir na vida de nossos missionários e assim demonstrar o seu amor pelas almas perdidas e pelo nosso tão grande Salvador. Vamos fechar os nossos olhos, nós vamos nos despedir, orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele pelo privilégio que temos de participar da promessa de fé. Obrigado ao nosso Deus, porque o Senhor tem sido fiel e bondoso com esta igreja. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem sustentado as famílias, os lares. Nós reconhecemos a Tua bondade. E reconhecemos, ó Deus, que aquilo que temos recebido, que não pertence a nós, pertence ao Senhor, deve ser usado para a honra e glória do Teu nome. Nós reconhecemos, ó Deus, que esta igreja e nossas famílias têm sido abençoadas ao participarem da promessa de fé para missões. O nosso desejo é continuar exaltando o Teu nome através disto. E, ó Deus, nós rogamos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse propósito, nesse mês, para que façamos aquilo que é a Tua vontade e não a nossa. E assim oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O que podemos cantar, Salomão?